Amém, igreja? Vocês estão felizes? Faz assim para mim, quem está feliz. Deus abençoe você. Amém? Cumprimente seu irmão também. Falou, irmão, tudo bem? Podem se assentar, ficar à vontade. Jesus está na casa, irmão. Amém. E hoje é dia de ceia, gente. Dia de ceia. Deus é bom, né? Fazemos isso em memória dele, vocês sabem, né? Se não fosse por causa dele, não estaríamos aqui. Se não fosse por causa dele, não teria motivo para viver praticamente, né? Mas ele nos resgatou com forte mão. Ele nos restaurou, ele nos fez nascer de novo. É por isso que glorificamos a ele. Por isso que ceiamos. Nós queremos nos lembrar. Nós queremos ter na carne as marcas de Cristo. Nós queremos carregar as marcas de Cristo. Por isso que ceiamos, irmão. A ceia, ela é uma comunhão com o Senhor. Ela é uma comunhão com os irmãos. Fazemos isso em unidade. Então, hoje é dia de ceia. Fazemos isso em memória, pelo que Ele fez. Amém? Eu te convido a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar nas televisões, tá bom? Vamos lá. Aqui, Paulo fala, pode ir para o verso, pode ser do primeiro. Paulo está falando aqui sobre, ele faz algumas advertências ao povo, né? E ele aqui relembra quem ele é de verdade. Ele relembra como ele foi circuncidado, né, que ele era um fariseu. E aqui tem várias dicas preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. E uma delas é: com Jesus, irmão, não há por que se preocupar. Com Jesus não há por que temer, só a Ele. Temer só a Ele. Porque Ele é bom e Ele nos mantém de pé. Ele é bom e Ele revigora as nossas forças. Então Paulo, nesse cenário, ele tem tudo como esterco, como lixo, comparado a Cristo. Então percebe que Paulo coloca Cristo no mais alto pedestal da vida dele. E assim deve ser com você também. Sabe, nós precisamos, irmão, desejar Jesus. Você precisa desejar a Cristo. Não é somente vir à igreja, isso não é desejar a Cristo. Isso por vezes pode ser desejar ouvir uma palavra de consolo e de renovo. Mas você precisa desejar a Cristo. Você precisa querer. Sabe, desejá-lo na sua própria vontade. Sabe, não tem a vontade que a gente tem de tomar água? Quando você tem vontade de tomar água, às vezes faz assim com as mãos. Legal, eu também. Essa vontade de tomar água, irmão, ela vem de nós, é a nossa vontade humana. Mas humanamente nós também precisamos desejar a Cristo. Como humanos, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos. Porque Ele veio em carne, morreu a mesma morte, mas Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e Ele é uma pessoa. O Espírito de Deus que Ele enviou para nós é uma pessoa, nós precisamos desejá-lo. Quantos casados aqui? Quantos casados? Faz assim. Bacana. Você sabia que Jesus é o nosso noivo? Você sabia que não é um casamento onde há o compartilhamento de bens com Jesus, mas sim um casamento onde desfrutamos de intimidade com Ele. Todo noivado, irmão, ou é para acabar em casamento ou é para acabar de vez. E com Jesus, Ele quer que acabe em casamento com você. E esse casamento será quando recebermos de herança o que Ele planejou para nós. Esse casamento vai ser o cumprimento da promessa, o final. E aí, você vai casar com Jesus ou vai só ficar noivo e vai ser uma virgem imprudente e não vai entrar para desfrutar de intimidade nas bodas? E é sobre isso que precisamos falar todos os dias, é sobre isso. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para você. Amém. Vamos lá, Filipenses 3.
Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Ponto número 1 da mensagem, irmão. Alegrem-se no Senhor é algo que Paulo nunca se cansa de dizer. Alegrem-se no Senhor. Resumidamente, alegrem-se nele, ele é suficiente. Então não há tempestade, não há morte, não há nada que nos separe dele. Alegrem-se nele. Ponto número 1. E Paulo diz essas coisas, além de lembrá-los, é para protegê-los. Sabe, irmão, existem momentos na nossa vida que nós iremos passar por problemas, mas a atitude que tomaremos diante desses problemas vai estar diretamente ligada com a forma como nos relacionamos com Deus e o nível de intimidade que temos com Ele. Então Paulo diz, alegrem-se no Senhor, porque quando o dia mal vier, o Senhor continua bom. O seu pior dia, irmão, no seu pior dia, Jesus continua bom. No seu pior dia, Ele continua olhando por você. Ele continua ouvindo a sua voz. No dia onde você não quer ver ninguém, Jesus está lá. Como diz o salmista, se eu fujo para os mais altos montes, tu estás. Se eu desço aos mais baixos vales, tu estás lá também. Não tem como fugir da face do Senhor. Então, o ponto número 1, se alegrem no Senhor, porque Ele é suficiente. E Paulo lembra essas coisas aos filipenses, para protegê-los. Porque quando vier o dia mal, eles têm a quem recorrer, ao Senhor, totalmente. Toma água. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmão? Paulo era um fariseu irrepreensível, obediente à lei. E presta atenção, a circuncisão, quantos sabem o que é circuncisão? Quantos sabem? A circuncisão, ela era algo que o povo de Israel, os judeus faziam para selar a aliança com Deus. Então, no 8º dia, todo homem era circuncidado para que a aliança dele fosse selada com Deus. Quando Paulo diz, nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos circuncidados, sabe o que ele está querendo dizer? Quem tem o Espírito de Deus tem aliança com o Pai. Não é necessário fazer mais circuncisão. Não é necessário, quando fala na Bíblia que não é necessário mais derramamento de sangue, depois que Jesus realizou o sacrifício, é sobre isso que ele quer dizer. Não é necessário mais circuncisão para que o pai faça aliança com o filho. Não, agora eu sou a nova aliança. O meu sacrifício é suficiente. Então, mais uma vez, irmão, Jesus é suficiente. Não é necessário circuncisão, porque nós que adoramos pelo Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Nós fazemos parte do povo de Deus, aqueles que carregam o Espírito. Então, percebe que Paulo sempre trabalha a cabeça do povo de Filipenses aqui, sobretudo a nossa também, a aceitar Jesus totalmente, a crer no sacrifício único e suficiente dele. Paulo lembra para que eles fiquem seguros. Paulo lembra para eles de se alegrarem no Senhor. E Paulo lembra a eles também que eles são os verdadeiros circuncidados. Ei, não perca seu tempo com pessoas que dizem que são necessários rituais. Não perca seu tempo com pessoas que falam que se você não vem na igreja, que você é pecador, que você vai morrer, que você vai para o inferno. Não fique ouvindo pessoas falarem que são necessários rituais para se aproximar de Deus. Não, irmão, é necessário Jesus. Não perca tempo ouvindo pessoas dizendo, você fez isso, você vai para esse lugar, você vai para aquele, você vai para o inferno. Não, irmão, calma aí, eu preciso ouvir o que o Senhor diz sobre mim. Você precisa dar ouvidos ao que Jesus diz sobre você. E se somos verdadeiramente povo dele, irmão, todas essas vozes se calam. Então, nessa época, só vai mudar o cenário para hoje. Né? Porque existem pessoas que falam que o único lugar de adorar a Deus é na igreja, aí quando sai da igreja esquece de ser crente lá fora.
É bonito aqui dentro, é bonita aqui dentro, é legal, é bonitinho, mas quando sai lá fora esquece de ser crente. Essa é a síndrome do eu só sou crente na igreja. Nós não podemos viver assim. Pessoas que fazem muito ritual, irmão, desconfie delas. Não há um ritual para se aproximar de Deus, há Jesus. Nós somos povo, nós temos aliança com o Senhor mediante o Espírito. E Ele é o penhor da nossa herança. Vamos lá. Verso 5. Paulo fala o que aconteceu com ele. Paulo diz que foi circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Quem é esse Jesus, irmão? Quem é esse Jesus que nós precisamos conhecer? A ponto de todas as práticas religiosas serem consideradas insignificantes por causa dele. Todos os rituais humanos são considerados insignificantes. Sabe o que Paulo estava falando aqui? Vamos lá, um por um. Verso 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele era hebreu, israelita. Aliança com o Senhor, tinha aliança. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Ou seja, se ele obedecia, era porque ele conhecia. Então Paulo aqui, ele deixa claro, eu que conhecia e seguia tudo certo, eu que perseguia a igreja porque a gente achava que o Messias não era o Jesus, eu que aprendi, que sou inteligente, que conheço muito, considero todo o meu conhecimento insignificante comparado a Cristo. Quem é esse Jesus que nós precisamos conhecer, irmão? Quem é esse Jesus que vai abalar todos os nossos alicerces? E por que isso não aconteceu ainda? Por que Jesus ainda não mudou totalmente a nossa forma de agir, irmão? Eu não acho que a culpa é dele, eu acho que é nossa. Eu acho que é nossa. Porque o próprio apóstolo diz aqui, eu considero insignificante os meus títulos. Eu considero insignificante o meu status social. Eu considero insignificante que eu sou da descendência de fulano de tal e que agora eu tenho isso e... Eu considero isso insignificante comparado a Cristo. Quem é esse Jesus, irmão? Sabe, para ceiar, para fazer em memória dele, nós precisamos lembrar e saber quem ele é. Nós não podemos tomar a ceia cegamente. A ceia não é para o nosso prazer, irmão. A ceia não é para você matar a sua fome. A ceia não é para o seu próprio prazer. A ceia é para lembrar quem ele é. E quem ele é? Quem ele foi na terra aqui, quem ele continua sendo para todo sempre. Faça essa pergunta para você hoje. Seja confrontado por isso como eu fui. Ainda que eu conheça toda a palavra, ainda que eu leia todo o evangelho, ainda que eu consiga tocar instrumentos, ainda que tenha riquezas, ainda que eu ande, ainda que eu fale, ainda que eu sou concursado, ainda que eu tenha uma profissão, eu considero essas coisas insignificantes comparadas a Cristo. Você pode dizer isso, irmão? Sabe, desculpa. Você pode dizer isso, irmão? Existem pessoas que morrem de orgulho, mas não resolvem uma situação. Você pode dizer que Jesus é maior que o seu ego? Você pode dizer que Jesus é maior que o seu orgulho? Nós consideramos tudo perda, insignificância comparado a Cristo. Então, irmão, se você tem que optar entre o seu bel prazer, o seu ego e Jesus, opte por Jesus. Sabe por quê? Porque no tempo certo Ele nos dará o triunfo. No tempo certo Ele nos colocará junto com Ele para reinar com Ele. No tempo certo Ele nos fortalecerá para passar pela tribulação.
eu não penso duas vezes antes de optar por Jesus. De verdade. Entre o meu orgulho e Jesus, Jesus. Entre o perdão e Jesus, irmão, engole seco. Mas Jesus tem que ser maior que o seu gênio, né? Entre aspas. Jesus tem que ser maior que o seu ego. Então não fica ferido, irmão. Sabe o que aconteceu com Jesus na cruz? Ele foi traído por aqueles por aqueles que recebiam a cura. Ele foi traído e abandonado pelos discípulos, negado por Pedro, aquele que previamente Jesus tinha dito: Pedro, sobre ti estabelecerei a minha igreja. Sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. Esse cara traiu Jesus. Jesus passou por isso, irmão. Eu imagino Jesus, se fosse eu, já pensou? Vocês me largaram, né? Vocês vão ver. Não, irmão. Jesus ainda foi lá e continuou ensinando para eles. Partiu o pão no caminho de Emaús. Que Jesus é esse? Constrangedor. Constrangedor. E é a Ele que servimos. E se servimos a Ele, irmão, temos que ser parecidos. Se servimos a Jesus, nós temos que ler essa palavra aqui e falar: ei, está batendo em mim, eu quero mudar. Eu quero parecer com Jesus. E olha que legal. No verso 8, depois que Paulo fala: considero tudo insignificante comparado a Cristo. Todos os meus títulos. Sim, ele reafirma: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimáveis de conhecer a Jesus. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Meu Senhor, meu Senhor, meu amado, tudo fica abaixo, irmão, do conhecer a Cristo. Tudo fica abaixo do conhecer a Jesus. É o nosso maior bem. É o nosso mais precioso bem. Por que ceiamos? Porque nós somos apaixonados por Ele. Por que ceiamos? Porque o nosso coração arde em chamas para encontrá-lo. Nosso coração arde. Nós precisamos manter aceso, irmão, o nosso coração por Jesus. O fogo deve arder continuamente. Não fazemos isso para ser salvos. Uma breve instrução a todos nós é: nós não oramos para ser salvos, nós não jejuamos para ser salvos, nós não amamos o nosso próximo para ser salvos. Não. Nós fomos salvos e nós faremos todas essas coisas. Por quê? Porque a obediência ao Senhor, ela deve ser o ponto principal da nossa vida. A obediência ao Evangelho deve ser principal, irmão. Então, se tem algo que conflita diretamente com você, entre você e Jesus, opte por Jesus. Certa feita, na palavra de Deus, nos Evangelhos, tem escrito: se um olho te leva a pecar, arranca. Porque é melhor entrar com um só olho no reino do que ir com o corpo todo para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a. Resumidamente, irmão, se o pecado está apontando para a direita, você vai para a esquerda. Por quê? Porque eu conheço a Jesus. Sabe, quando a gente tem uma esperança, Jesus é a esperança, tá? Nós temos a esperança de reinarmos e recebermos dele a herança guardada. A herança guardada nos céus, o lugar que Jesus está preparando. Nós temos isso para receber. Então, o que nos mantém firmes, irmão? A esperança. A esperança de receber a herança imperecível. Então, é por isso que Paulo diz: eu tenho como todo o resto insignificante. Comparado a conhecer a Jesus, irmão, nada na sua vida deve ser maior do que conhecer a Jesus. Porque você só vai conseguir obedecer os mandamentos, os ensinos e fazer como ele faz se você o conhecer.
Porque senão você vai pensar, isso é uma perda de tempo. É uma perda de tempo amar meus inimigos. É uma perda de tempo abençoar quem me maldiz. É uma perda de tempo ficar de bem com o irmão que faz fofoca com o meu nome. Os não regenerados pensam assim. Mas quem foi regenerado e nasceu de novo pelo sangue de Jesus e foi purificado pelo sangue dele, não pense que isso é falta de tempo, sabe por quê? Porque isso é parecer com Jesus. Então Paulo está dizendo, todo o resto é insignificante. Todo o meu ego, toda a minha vontade, tudo é insignificante comparado a Cristo. Verso 9, não, desculpa. De novo no verso 8. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que o lixo. Meu Deus! A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Ele não somente tem na mente dele que todo o resto é insignificante comparado a conhecer Jesus, como ele próprio deixou de lado as outras coisas para encontrar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Você tem noção, irmão, da profundidade disso? Quero conhecer a Jesus, ser encontrado nele, conhecer o poder que o ressuscitou. Quero participar da morte com Cristo. Irmão, quando a Bíblia diz comer a carne e beber do sangue, comer, quando você come algo, esse algo se torna parte de você. Você absorve tudo o que aquele algo tem para te entregar. Então, por exemplo, um pão feito de trigo e mais algumas outras coisas que eu não sei. O pão, quando você come o pão, você absorve todos os nutrientes que tem no pão. Quando nos alimentamos da carne de Cristo, tudo que compõe a carne de Cristo, o sofrimento, a entrega, o amor, vem para nós. Por isso que participar da ceia é muito mais que comer um pão. É participar da morte e ressurreição de Jesus. Em sua morte, Ele leva sobre si os nossos pecados com dores. Ele único justo. E para piorar as coisas, Jesus se deparou com o estado em que o homem estava. Na cruz, Jesus está lá, recebendo os nossos pecados, a punição em nosso lugar. E então o que acontece? Deus o desampara. Irmão, Jesus chegou no ponto que Adão e Eva chegaram quando pecou. O relacionamento com Deus foi tirado. E sabe o que Jesus diz quando isso acontece? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Jesus, irmão, quando ele sentiu o que a nossa natureza era, o que antes de conhecer a Deus, a conhecer a Jesus, nós estávamos num estado de pecado total, de afastamento total de Deus. Quando Jesus sentiu isso, ele clama em alta voz: Deus, por que me desamparou? E você estava desamparado por Deus. Você percebe o tamanho do buraco e da dor que existe num ser humano que não encontrou a Jesus ainda? Você consegue ver o tamanho do buraco em que as pessoas ficam enfiadas enquanto não conhecem a Cristo? Nesse buraco nós estávamos, irmão. Mas estávamos no passado. Porque hoje Ele nos resgatou. Porque hoje Ele ouviu a nossa voz. Aquilo que você não consegue nem falar, irmão, Jesus ouve. E sabe o que você estava clamando? Sabe o que o seu eu estava clamando? Vida. Sabe o que o seu eu estava clamando? Deus, por que o Senhor me desamparou? Eu preciso de você, Jesus. Era isso que o nosso coração clamava. E Deus ouviu.
enviando o seu Filho. Deus ouviu o nosso clamor. Então hoje, sim, nós consideramos tudo como perda. Tudo como perda. Menos que o lixo, conforme as palavras do apóstolo. Menos que lixo. Comparado a conhecer Jesus. Então, irmão, não perde tempo com coisas inúteis. Por favor. A mesma instrução aqui muda somente o cenário novamente. Paulo instrui a Timóteo: Timóteo, não perde tempo com discussões intermináveis sobre genealogia, sobre mitos. Não perde tempo com isso. A instrução de Paulo a Timóteo é praticamente a mesma que eu passo para você agora. Não perca tempo com coisas inúteis. Não perca tempo com discussões inúteis. Não perca tempo não perdoando seu irmão. Não perca tempo, irmão. Use o seu tempo, gaste o seu tempo aos pés de Jesus para conhecê-lo. Sabe, um dia que você passa de raiva do seu irmão, um dia que você passa com o seu ego ferido, um dia que você passa com orgulho, é um dia a menos ao lado de Jesus e aos pés dele para o conhecer. Sabe, isso é muito complicado, porque às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, irmão. Mas nós não gastamos o nosso tempo para conhecer Jesus. E Jesus veio à terra para restabelecer o relacionamento, restabelecer a intimidade. Nós precisamos ter paixão por Jesus por causa disso. Porque nós não podemos nos dar o luxo de não nos relacionarmos com Deus. Não podemos. Nós precisamos do relacionamento com o Senhor. Nós precisamos, você precisa se relacionar com Jesus. A noiva que não conversa com o noivo não tem intimidade. O amigo que não conversa com o outro amigo não tem intimidade. E o irmão que não conversa com o irmão não tem intimidade. Irmão, você vai desfrutar o que no céu se você não tem intimidade, se você não conhece Jesus? Vai fazer o que lá? Porque por toda a eternidade nós passaremos adorando ao Senhor. Por toda a eternidade nós passaremos louvando, santo é o nome dEle. É isso que faremos. E aí, irmão, você deseja na sua alma isso? Você deseja no seu coração, na sua carne? No humano, você deseja isso? Nós precisamos desejar Jesus. Desejar a vinda. Desejar a vida inteira, a eternidade do lado dEle. A gente só vai criar isso no nosso coração quando nos preocuparmos mais em conhecer a Cristo do que ficar com o ego ferido. Nós vamos alcançar essa posição, esse lugar de total satisfação em Deus. Inclusive o propósito de todo ser humano, irmão, é se relacionar com Deus e encontrar prazer no relacionamento com Ele. É amar se relacionar com Deus. Todo o resto é lixo comparado com o relacionamento que eu preciso desenvolver com o Senhor. É por isso que a pergunta que foi feita a mim pelo Espírito de Deus: quem é esse Jesus, Rickson? Você o conhece? E essa indignação me tomou. Essa indignação me tomou porque existem várias situações da vida que a gente pensa e fala: nossa, meu Deus, realmente. Existe algo, irmão, na sua vida que precisa ser mudado. Existe algo na sua vida que precisa tomar outro rumo. E Jesus é a resposta. Sabe? Tenta se imaginar no meio de um matagal. Teoflotone há mais de 500 anos atrás. Que era tudo mato. Até que chegou alguém, desbravou e construiu a cidade, correto? Tenta se imaginar no meio do matagal, irmão. Solto no meio do matagal. Sem GPS, sem mapa, sem celular, sem nada. Largado, no meio do matagal. Para onde você vai? Eu não sei para onde eu vou. Você começa a andar para um lado, aí você fala: ih, estou longe demais da civilização. Aí você vai para o outro: ih, estou longe demais. Aí você chega num ponto, você volta para o outro ponto, você: ih, não é aqui. Sabe o que você é no meio de um matagal? Perdido. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Jesus fez com a humanidade que estava no meio do matagal? Ele desbravou o caminho, cortando. E agora ele mostra o caminho. Então você se perde só se você quiser. Porque o caminho está aberto e o caminho é Jesus.
Então, irmão, gasta o seu tempo em conhecê-lo. Gasta o seu tempo aos pés dele. Gaste a sua vida aos pés de Jesus. Você vai ver, vai ser bom demais. Eu quero chegar nesse lugar, de verdade. Eu quero chegar no lugar mais alto que eu quero ir, irmão, sabe onde é? Aos pés de Jesus. Porque assim como Jesus instrui o povo, instrui os discípulos na última ceia, né? Quando ele diz que um deles o trairia, Jesus fala: aquele de vocês que quiser ser o primeiro, seja o último. O que quiser ocupar o lugar mais alto, que ocupe o mais baixo. O que quiser ser telhado, seja fundamento. Essas são as últimas instruções de Jesus para os discípulos antes de ir para a cruz. Então percebe que tudo não compensa comparado a Cristo. Não perde mais tempo, irmão. Corre para Jesus. Eu vou passar para vocês o conceito de ateísmo cristão mais uma vez. Ateísmo cristão, o que é, Rickson? Ateísmo cristão? Como assim ateísmo cristão? Ateísmo cristão é dizer que somos crentes, mas não acreditarmos no Deus que a gente diz que serve. Ah, eu sou cristão. Você acredita nele? Você confia nele? Não, né? Você confia no processo, no plano, no propósito dele para a sua vida? Tá difícil. Pois é, irmão. Isso é ateísmo cristão. Se Deus fez uma promessa, ele já mentiu em alguma de suas promessas? Me responde. Pode me responder. Deus já mentiu em alguma de suas promessas para o povo na Bíblia? Por que ele vai fazer isso com você hoje? Se ele é o mesmo hoje, ontem e para todo sempre será. Percebe que o que muda é a pessoa, não Deus. Abraão confiou e foi. Moisés confiou e foi. Josué confiou e foi. Davi confiou e foi. Davi diante de um gigante maior que ele, muito maior, e ele simplesmente com a pedra. Mas ele falou: esse aí está afrontando o Deus de Israel. E eu sei que ninguém afronta o Deus de Israel. Davi conhecia a Deus. Ninguém afronta o Deus de Israel. Davi conhecia a Deus porque Davi sabia que se ele batalhasse contra o gigante, ele sairia vencedor. Se não fosse com aquela pedrada, ia ser de outro jeito. Mas Davi sabia. O povo de Israel, quando estava no lugar que Samuel foi nomeado juiz no meio do povo, no dia que Samuel foi nomeado juiz, o povo estava lá reunido e os filisteus chegaram. O povo continuou clamando, continuou orando, continuou entregando sacrifício a Deus. E Deus, com uma voz de trovão, fez o exército filisteu ser derrotado sem o povo de Israel levantar uma espada. O povo de Israel confia em Deus. Sabe o Deus que ele serve. E você sabe? Se nós soubéssemos o Deus que servimos, irmão, nós não perderíamos tempo com coisas bobas. Se a gente realmente amasse ao Deus que a gente serve, nós não estaríamos tão perdidos até mesmo dentro das igrejas. Onde a nossa motivação está mais em receber uma bênção do que em receber a bênção que é Jesus. Você não vem na igreja, irmão, para receber carro. Você não vem na igreja, eu jamais vou falar em cima desse altar que Deus vai abrir uma porta que vai te dar um carro zero. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar que, olha, Deus ouviu sua voz e vai te dar uma casa. Não. Você que trabalha e compre a sua casa e o seu carro. Você não vai ouvir aqui eu falar que Deus é um Deus de negócios, um Deus negociador. Não é. Ele é um Deus de amor. Então, se você quer amor, Ele vai te dar. Se você quer negociar, vai lá para fora. Deus não é barganhador. Deus não barganha a sua atenção. Deus não mendiga a sua atenção, irmão. Mas Ele quer o seu coração. Existe um ponto no meio aí. Você precisa se encaixar aqui. Jesus quer você. E muitas vezes nós perdemos tempo querendo outras coisas além dele. Que isso mude hoje. Hoje. Não há tempo para mudar amanhã, depois, não. Que mude hoje. Jesus quer você, irmão. Jesus quer você. E não adianta fugir. Quanto mais você foge dele, mais ele te alcança.
Quanto mais você tenta ficar longe da presença, mais ele vai ao seu encontro. Não tem lugar para correr de Jesus. Por isso que é melhor, irmão, ficar. Fique. Se submeta à vontade, obedeça. Só quem ama consegue obedecer. E só quem obedece ama de verdade. E eu pude pegar esse conceito num livro, que só quem ama obedece, só quem obedece ama de verdade. E sobretudo também um outro conceito de desejar Jesus. Deseje Jesus, irmão. Deseje Ele. Ele te ama muito. Muito mesmo. Nós não somos a noiva dele à toa. Nós somos a noiva porque aprove Ele olhar com bons olhos para a humanidade que estava perdida. E pelo seu poder, pela sua forte mão, Ele nos restaurou. Ele nos deu a possibilidade de sermos restaurados. Então, sempre que você quiser puxar na memória, principalmente agora que vamos cear, o que Jesus fez por mim? Lembra do matagal. Eu estava no meio do matagal sem saber para onde ir, e Ele cortou o caminho para eu andar. O caminho não é belezura não, irmão. O caminho não é bom não. Quantos já viram aquele colonhão que a pessoa corta e fica tipo um caminhozinho assim, tipo um aceiro? Quantos já viram? Quantos já viram? Um caminhozinho assim. É como se fosse aquele caminho. É difícil para a nossa carne conseguir aguentar no caminho. É difícil para a minha e para a sua vontade aguentar no caminho. Mas Jesus é a nossa esperança. Se eu soubesse que era só minha, só eu falei. Jesus é a nossa esperança. Foi quase. Vou falar de novo. Jesus é a nossa esperança. Legal. Vocês combinaram falar glória a Deus e amém? Uai. Isso é que é o corpo, tá vendo, irmão? É unidade, união. É sobre isso. A ceia é sobre isso. E é muito bom cear com o Senhor. É muito bom fazer isso em memória dele. Sabe, o segundo domingo do mês, ou terceiro às vezes, geralmente é um dos cultos onde o meu coração mais fica quebrantado e apaixonado com Jesus. Não que nos outros ele fique menos, mas quando fazemos memória dele, irmão, é muito precioso. É muito precioso saber que estávamos no lamaçal do pecado e ele nos resgatou. É muito precioso saber que Jesus, tendo tudo, sendo adorado no céu, escolheu ser menino, escolheu ser o menor, escolheu levar sobre si as nossas dores, as nossas ansiedades. Se apaixone por Jesus, irmão. Essa é a mensagem mais poderosa da terra. Essa é a mensagem que deve dobrar o nosso coração. Essa é a mensagem onde o nosso coração deve ser substituído e colocado um novo coração de carne que sente. Essa é a mensagem para fazer varrer de todo o nosso corpo o pecado e a morte. Nós não podemos pecar, irmão, tendo recebido tão grande amor. E mesmo sem querer pecar, a gente ainda peca, porque a nossa carne é ruim. E é por isso que ansiosamente aguardamos a vinda do Senhor. Por isso que aguardamos com esperança, porque sabemos que não somos daqui. Então todas as paixões dessa terra, irmão, não se comparam com a glória eterna. Não se comparam com a herança imperecível. A diferença da herança que recebemos na terra para a herança que receberemos no céu é que a da terra um dia se perde, se vai, mas a do céu não. Só vai receber a herança do céu aquele que conhecer a Jesus, ser conhecido por Ele e amá-lo sobre todas as coisas. Estes receberão a herança. Vocês lembram de Jesus falando que naquele grande dia muitos dirão: Jesus, ó Jesus, eu cantei para o Senhor. Jesus, eu expulsei demônios. Jesus, eu orei 10 horas por dia. Jesus, eu jejuava toda semana. Jesus, olha, eu fazia essas coisas, eu fazia aquilo, eu fazia isso, eu fazia isso. A pessoa vai requerer algo de Jesus, né? De novo, achando que Jesus é barganhador, mas Jesus disse que isso aconteceria. Nós não fizemos todas essas coisas, Jesus.
Jesus olha, vai simplesmente olhar e falar: eu não os conheço. Aparta vocês de mim, que praticam a iniquidade. Nem sempre uma vida na igreja maravilhosa. A pessoa é um exemplo dentro da igreja. Nem sempre essa pessoa que é um exemplo dentro da igreja realmente conhece Jesus e é conhecida por ele. Porque, segundo o relato do próprio pai, a pessoa expulsou demônios, pregou, profetizou, fez tudo, mas não fez o principal. E é aqui que Paulo entra, irmão. Tudo é lixo comparado a conhecer a Jesus. Tudo. E nós hoje iremos participar da carne, participar do corpo. Nós hoje iremos ceiar com o Senhor e com os nossos irmãos. E o principal motivo da ceia está aqui. Joga o verso 10. Eu vou ler ali, vocês leem aí. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, naquele grande dia. Entendeu? A ceia é participar da carne. A ceia é quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando participamos da carne, estamos dizendo abertamente para o Senhor: Senhor, nós queremos seguir os seus passos. Senhor, nós somos seus amigos. Nós somos seu amigo. O Senhor pode contar com a gente para pregar, tá, Jesus? Senhor, pode usar esse vaso, pode usar essa vasa, né, que seria vaso, só que mulher. Varoa. Pode usar esse vaso, pode usar essa varoa. Que ainda que sejamos pecadores e ruins, Jesus, nós te amamos. Ainda que sejamos falhos, pequenos, desprezíveis, nós somos apaixonados por você, Jesus. Nós somos totalmente apaixonados. Totalmente. Então vamos, irmãos, se apaixonar mais pelo Senhor. Deseje a Cristo mais do que você deseja ter um carro. Deseje a Cristo mais do que você deseja ter dinheiro e posses. Deseje a Cristo mais do que você deseja ter títulos. Deseje a Cristo mais do que você deseja o seu esposo. Mais do que você deseja os seus filhos. Sabe por quê, irmão? Porque se você não conhecer a Jesus, você jamais será capaz de amar inteiramente uma outra pessoa. Então deseje Jesus. Vamos ceiar, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ceiar.